Boa noite, amigos, boa noite, amigas queridas. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos aqui pela página da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, da cidade de Bebedouro. Uma alegria podermos nos reencontrar aqui mais uma vez para estudarmos essa doutrina que tanto nos orienta, nos consola, nos ilumina, né? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite aqui a Divina Arruda, aqui pelo Instagram. Boa noite aos amigos e amigas que vão chegando aqui conectando também pelo Facebook. A Helena Camilo, bem-vinda, viu, Helena? Boa noite, uma alegria. Aqui também pelo Facebook, vários amigos já chegando. A nossa gratidão, sempre renovo aqui meu agradecimento à Casa Espírita Allan Kardec, aqui de Bebedouro, por essa oportunidade, né, que iniciamos esses estudos desde março do ano passado, logo no início da pandemia, e estamos mantendo, graças a Deus, essa continuidade aí dos estudos, né? Então agradeço a Dora, nossa presidente da casa, a Vera, amiga muito querida, todos da diretoria. Agradeço muito também as amigas Fernanda Fernandes e a Eliege Padovano por todo o trabalho que desempenham aí para nos ajudar a realizarmos essa pequena tarefa. E agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado conosco, pela participação, pela ajuda, pelo carinho, né? Muito bom ter a presença de vocês aqui. Que Jesus nos abençoe em mais esta noite, nos inspire, nos ilumine, para que a gente possa ter bons minutos aqui de reflexão e de aprendizado juntos. Hoje, dia 8 de julho de 2021. Boa noite, Juraci, bem-vinda, muita paz, viu? E aqui aos amigos e amigas do que entraram pelo Facebook, a Lana Silva de Jesus, a nossa amiga Thaís Cunha, boa noite, Cláudia Maria Vota, a Lourdes Bonafim Mendes, Thelma Fonseca, a Vera Luzia Lopes, a Heloísa Helena, legal Heloísa, bem-vinda. Quem mais aqui? A Michele Medeiros, Zeine Carone, nosso amigo Geraldo Magela, lá de Minas, muito bem-vindo, um abraço, viu, Geraldo? Muita paz para você também. Antônio Sérgio Beleze, nossa amiga Juliana Maria Brás, que assim seja, Juliana, muita paz também. Grande amigo André Tarifa, trabalhador aí da doutrina, que tem um trabalho muito bonito aí de divulgação, aqui nos ajudando também, somando aqui conosco. Conto com a tua ajuda aí, André, e de vocês todos. Lauri Moreno Rufo, que legal, muito bem-vindos, pessoal. Nossa amiga Jane Fernandes aqui também pelo Instagram, boa noite. Bom, pessoal, na semana passada nós estudamos o tópico Relações de Além-Túmulo, né? E hoje nós vamos dar continuidade, que esse é um tópico um pouco mais longo, né? Vamos ver se a gente consegue concluí-lo hoje. Nós estamos estudando ainda a segunda parte do livro, né? Capítulo 6, tá? Que trata sobre a vida no mundo espiritual. Vou deixar um recadinho já aqui, no final repito também, apesar que muitos já devem ter visto já pela divulgação, no sábado eu convido vocês, aqueles que quiserem, que puderem, né, participar conosco de mais uma live que vamos realizar no sábado às 17 horas, um convite generoso da Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto, e nós vamos falar sobre o perdão, né? Então convido todos vocês que puderem, né, que quiserem, que participem conosco nessa oportunidade, tá bom? Hoje então vamos partir da questão 278. Tudo bem aí?
Mais amigos e amigas aqui que chegaram, que alegria, viu? Muitos amigos, Maria Helena Butião, Maria Antônia Casadeia, Neuza Marquisola, Daniela Pimenta Neves, muita paz, Rosa Maria Moraes, que bom, colocando aqui, né? Que benção estarmos juntos para aprender cada vez mais. Eu também me sinto dessa forma, Rosa, muito legal, viu? Eu sinto que é uma grande benção aprendermos juntos. O amigo Luiz Otávio Henrique, outro palestrante que acompanho também, tenho um carinho, muito obrigado, um abraço, viu, Luiz Otávio? Obrigado pela sua presença, nos ajude a somar conosco, né? E dizendo que sábado estaremos juntos, que bom, fico muito feliz, Luiz Otávio, muito bom mesmo. Então vamos lá, meus amigos, questão 278, Allan Kardec, aqui a Mar também no Instagram, Mal 2004, né? Tem um número ali, não compreendi bem, Mar. Boa noite, bem-vinda, viu? Questão 278, Allan Kardec pergunta assim: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Vejam que é interessante a pergunta, porque aqui na Terra nós percebemos isso. Aqui na Terra nós sabemos que existem pessoas, né, que são espíritos encarnados nos mais variados níveis evolutivos, né, convivendo aqui juntos no mesmo planeta, se misturando de certa forma, né, se unindo, não tem uma separação, né? Aqui nesse território ficam os mais elevados, aqui ficam os menos, mesmo porque ninguém quer se mostrar mais elevado que outro. Ideal é que todos sintam-se, né, da mesma forma como irmãos. Então aqui na Terra não existe uma separação, tá? Então Allan Kardec quer saber no mundo espiritual como acontece isso. E vejam que interessante a resposta que os amigos, né, os espíritos amigos oferecem. Sim e não. Olha que interessante. Quer dizer, eles se veem. Deixa eu ver o Instagram aqui, dá uma pausa. Diz assim, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Nós vamos ler em duas partes essa resposta, que é um pouco longa, tá? Vamos analisar primeiro essa primeira parte aí da resposta. Vamos imaginar, então, no mundo espiritual, que nós sabemos que existe, né? As colônias, existem, né? As colônias espirituais, existem os locais de dor, né? De trevas, vamos dizer, existem regiões umbralinas, existem também lugares mais difíceis ainda, onde vivem aqueles espíritos mais voltados ao mal, que são regiões de trevas, né? Então, eles se agrupam, cada um, vamos dizer, no seu espaço ali, né? Não é bem um lugar geográfico, mas é uma, como que a gente poderia dizer, uma dimensão diferente, né? Cada um está na sua vibração, na sua dimensão, mas eles se agrupam. Então, no mundo espiritual, existe uma certa separação, né? Os que estão voltados a se melhorar, querendo trabalhar o seu progresso espiritual, que querem ser melhor, querem se melhorar, já são, né, reunidos nas colônias espirituais, preparando a reencarnação. Aqueles que ainda estão perturbados, um pouco carregando sentimentos ruins, estão lá no umbral. E aqueles outros, né, mais rebeldes, voltados ainda ao mal, ainda que não deixaram o mal, esses se encontram em regiões de trevas. Então tem várias condições na espiritualidade, né? Boa noite, Ana Maestra, aqui também, bem-vinda. Então é uma questão de atração magnética, né? As afinidades. É até interessante que quando nós desencarnarmos, nós seremos atraídos, né, por uma condição dessa, ou por uma região umbralina, até estagiarmos um tempo, até nos melhorarmos, né, para seguir à frente, ou também podemos ir direto para uma colônia espiritual. Até fazendo um parêntese aqui, não existe aquela ideia que alguns, né, acreditam
que necessariamente todos tenhamos que passar por umbral, né? Fica bem claro isso na obra aí de André Luiz, reforçando essa ideia, né? E eles dizem aqui também nessa primeira parte da resposta que constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, nossa, o mundo espiritual é muito parecido com a Terra, né? Lá tem casas, tem hospitais, tem jardins, né? Tem rios, tem lagos. Então eles falam, muita gente diz, nossa, lá é muito parecido com aqui. Mas é o contrário, né? Aqui que parece muito o mundo espiritual, porque lá é o mundo verdadeiro, o mundo principal. Aqui é um pálido, como eles dizem, né? Um pálido reflexo. Tudo bem nessa primeira parte aí da questão, pessoal? Para a gente avançar a outra parte. Vamos ver, por enquanto, creio que não tem nenhuma dúvida aí não, né? Mais amigos aqui que chegaram, legal. Rodrigo, bem-vindo, Rodrigo. Cláudio Almeida, Ana Lúcia Olive, Juliana Mariana, Ju Santos, muito bem-vindos, viu? Então, continuando a resposta, eles dizem assim: os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Tá? Então fica claro que no mundo espiritual são formados grupos ou famílias. Olha que interessante, esses grupos ou famílias são as colônias, regiões de umbral, de trevas, são onde os espíritos se aglomeram, né? Se unem pela afinidade. É isso que é interessante. Vão se unir pelas afinidades. Até em regiões de umbral, né, se juntam de acordo com as mesmas características, né? Geralmente as mesmas imperfeições. Então tem um agrupamento muito que faz muito sentido. Deus criou de uma forma, né, que é muito interessante a vida no mundo espiritual. Os iguais, né, se juntam, se unem, né, se buscam, se atraem, né? Então eles dizem aqui, aqueles que querem fazer o bem, né, ou fazer o mal. Então aqueles que estão nas colônias, se preparando para uma reencarnação, sabem, reconhecem todas as suas imperfeições, mas estão buscando ser melhor. Eles já querem se melhorar, né? Então estão ali agrupados por essa afinidade de buscar o bem, de buscar o melhor, de buscar se aprimorar. Mas sabemos, quem já leu o livro Libertação de André Luiz, é um livro até, vamos dizer, pesado de alguma forma, vamos dizer, né? Porque ele trata de um assunto delicado, né? Até triste de se imaginar que existe, porque ele fala de uma cidade nas trevas, né? Esse livro Libertação. André Luiz nos conta que existe toda uma organização nessa região de trevas. Espíritos muito inteligentes, mas muito presos à maldade, à crueldade, né? Ao desejo do mal. Então esses aí não são como aqueles que estão na região de umbral, que muitas vezes não são tão maus, estão apenas, né, perturbados, estão apenas carregando alguns sentimentos descontrolados ali, né? Mas esses irmãos que estão nas trevas, né, eles são muito maus ainda, né? Porque todos vão se melhorar, isso que é bom ficar claro. Nenhum será perdido, nenhuma ovelha, né? Como diz a parábola de Jesus, né? Mesmo uma que se extravia, o pastor deixa as 99 para buscá-la. Então ninguém fica perdido na criação, né? Mas esses espíritos por um tempo se acham numa condição bastante, né, voltados ao mal. Então eles se juntam lá nessa região porque o desejo deles ainda é, né, praticar o mal. Tudo bem essa questão aí, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário aí para me ajudar? Quando puderem, né, colocar algum comentário que reforça, pessoal, eu agradeço, viu? A nossa amiga Maria Antônia Casadei dizendo: Paulinho, por que alguns vão para uma região umbralina e outros para um hospital? Então, boa pergunta, né, Maria Antônia?
Por que será? Será que poderia ser um favorecimento, né? Porque mesmo que seja um hospital, prefere o hospital do que o umbral, né? Não poderia jamais a gente pensar em favorecimento, né? Em uma condição diferenciada, vamos dizer. Então, Maria Antônia, fica muito claro que o que acontece, né, é que é essa questão de atração magnética, vibratória mesmo. Nós somos atraídos de acordo com aquilo que nós estamos vibrando no momento do desencarne. Se nós estamos vibrando, né, ódio, desejo de vingança, revolta, né, carregando sentimentos ruins de mágoa, tudo aquilo que é ruim, que é prejudicial para nós, né, como espíritos imortais. Se nós estamos num desequilíbrio desse, no momento do desencarne, nós vamos seguir para uma região de umbral, porque a gente precisa se desfazer desses fluidos ruins que nós estamos envolvidos naquele momento, né? Agora, aqueles que conseguem seguir para um hospital ou mesmo para uma colônia direto, às vezes nem precisa de hospital, tá? Não vamos pensar que tem que passar por hospital ou por umbral, não, pode seguir direto, por uma condição já melhor, depende da evolução, né? Então, se o espírito tem um preparo pelo bem, por isso que importa muito como a gente vive a vida, esse é o X, né? Como cada um viveu. Aquele que viveu bem, viveu tentando fazer o seu melhor, trabalhou dentro do possível para fazer o bem, evitou o mal, trabalhou suas imperfeições, esse vai seguir tranquilamente, né? Por uma condição melhor. Aí passam por hospitais aqueles que carregam ainda alguma dificuldade, né? De repente tem alguma doença, algum desequilíbrio ali mais, né, que não deixa manter em uma condição muito tranquila, mas que são bons, né, que não tem nada que passar por umbral, então segue para um hospital. Então tem várias condições, dependendo sempre, né, de como cada um de nós viveu. Isso aí que é o interessante. Obrigado aí pela colocação, viu, Maria Antônia? Foi boa para nos ajudar a comentar isso também. A nossa amiga Ju Santos dizendo: Paulo, depois de quanto tempo um ente querido desencarnado pode vir nos visitar? Então, né, Ju, essa questão é a que mais está afligindo muitas pessoas, muitas mães, né, no momento dessa pandemia, que tiveram seus filhos, né, entes queridos, de repente, que desencarnaram, né? Não tem, né, Ju, uma data, um prazo estipulado para todos, né, de uma forma geral. O que nós podemos tranquilizar um pouco é que durante o sono, todas as vezes que é possível, os espíritos amigos vão favorecer esse reencontro durante o sono, né? Que é uma porta para a gente se ligar àqueles que já desencarnaram. E é uma grande oportunidade, muitas vezes a gente não se recorda ao despertar, porque poderia até nos atrapalhar aquela lembrança. Mas podemos ter a certeza que muitas vezes estamos sim nos encontrando durante o sono. Alguns outros podem receber, né, uma comunicação mais direta, uma carta psicografada, quem sabe, né? Mas também eles podem vir no nosso lar. Outra coisa muito interessante, como você diz, né, eles nos visitam. De repente, você está na sua casa, tranquila ali, vem uma lembrança, um pensamento, quem sabe às vezes você está ali percebendo a presença desse ente querido que está ao seu lado. Então isso pode acontecer, tá bom? E é uma coisa que muitas vezes acontece. Mas eu diria a vocês, aqueles que estão nessa situação, que não se desesperem, né? Querendo muito que aconteça uma coisa muito marcante, muito visível, porque vamos esperar, Deus sabe a hora certa, né? Deus sabe o melhor momento para que tudo possa acontecer, tá bom? Vamos orar, vamos pedir, vamos orar por aqueles que lá estão e mantermos uma certa tranquilidade, né, dentro do possível. A Ana Maestro dizendo aqui, isso se aplica aos suicidas também? Ou todos passam pelo umbral? Então, Ana, essa colocação de suicidas, veja bem, os suicidas, eles são também agrupados, geralmente pela condição do desencarne, né? Existe o chamado Vale dos Suicidas,
que muitas pessoas às vezes pensam como um lugar muito ruim, né? Muita dor, muito desespero, mas veja bem, o Vale dos Suicidas é até uma condição de oferecer ajuda a esses irmãos que assim agiram, né, pelo suicídio. Eles são amparados por Maria de Nazaré, nós sabemos, que cuida de todos aqueles que tiraram a vida, que sofrem muito com esse ato, né? Mas são agrupados de uma certa forma para não sofrerem mais ainda em outras regiões. Então ali, pelo menos, eles carregam seus conflitos, sua dor, mas estão sendo amparados e auxiliados, né, dentro do possível, tá bom? Deixa eu ver aqui no Face se tem mais alguma colocação. O André Tarifa, a Arlete Calciolari aqui também, boa noite, bem-vinda, viu? O André Tarifa dizendo que eu cresci com essa ideia de umbral obrigatório para todos. Pois é, né, André? Isso aí muitos espíritas pensam, tem esse pânico até de achar que necessariamente teriam que passar por umbral, né? E nós vamos percebendo, por isso que é muito boa, né, as obras subsidiárias, como André Luiz, Emmanuel, que vem nos mostrar em detalhes, né, como que acontece isso. Daniela, legal, Daniela. A nossa amiga Inês Cupelo também, aqui presente, dizendo que não tinha muita condição de vir, porque parece que até de fora do Brasil, né? Nossa, uma alegria a tua presença aqui também, viu, Inês? Muito bem-vinda, que bom que deu certo hoje. Muito obrigado, viu? A Lia Souza também, boa noite. O Geraldo dizendo, né, para lembrar na prece, que é muito importante, né, dos entes queridos, né? Na prece achamos remédio, justamente, né, Sidneia? Bem-vinda, viu? O que mais aqui? Pedindo na oração. No final a gente vai fazer a oração, né, vibrando por todos aqueles que têm alguma necessidade, tá bom? Ailete. Vamos então continuar, pessoal. Nós vamos agora para a questão 279, tá? Allan Kardec pergunta assim: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? A resposta: os bons vão a toda parte. E assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Então vejam que interessante isso, né? Os bons vão a toda parte, os espíritos bons estão por toda parte no espaço, né? No mundo espiritual. Por quê? Porque eles não perturbam ninguém. O interesse deles é ajudar. Então os bons precisam ter acesso onde estão aqueles ainda maus, ainda inferiores na condição evolutiva, para que eles possam ajudá-los, e assim acontece. Os espíritos bons visitam regiões de umbral cotidianamente, procurando resgatar aqueles que já ofereçam condições de seguir adiante, né? Já mostraram um progresso ali, um desejo de mudança. Então os bons estão por toda parte. Mas eles dizem, existem regiões interditadas aos espíritos imperfeitos. O que seria isso? Não vamos pensar que é uma placa, né, que está escrito ali, aqui está interditado, não pode passar espírito inferior. Não é isso, né? É questão vibratória, né? Uma questão de condição espiritual. Os inferiores, muitas vezes, não veem, nem enxergam os locais onde estão os espíritos bons. Então é nesse sentido de uma questão vibratória, de conseguir penetrar aquela condição que está o espírito bom. Por quê que eles não podem, né? Não é uma discriminação, mas é porque esses espíritos, com as suas más paixões, porque eles carregam ódio, vingança, inveja, ciúme, né? Se eles entrarem numa região de bons espíritos, eles vão perturbar a paz daqueles que lá estão. Então não é uma discriminação, não é falta de caridade, porque todos vão ser atendidos, mas precisa manter a paz nos lugares onde se quer buscar o bem. Nós vemos esse exemplo, né, na colônia de Nosso Lar. Em Nosso Lar, os espíritos conseguem chegar, né? Lá não é nem questão vibratória. O umbral tá, o Nosso Lar está
edificar a colônia em meio à região de umbral, né? Então, nós vemos lá pelo filme aqueles muros, aquelas muralhas, né, cercando a colônia. Por quê? Formas de defesa, de impedir o acesso de qualquer um, né? E sempre nesse sentido, para que eles não perturbem, para que eles não atrapalhem a condição daqueles que querem buscar o bem. Tanto é que a gente vê que quando eles vão naquelas caravanas no umbral para resgatar os espíritos, né? Todos os dias eles fazem essa busca, essa tentativa, né? E ao chegar no umbral, o que acontece? Eles usam de vários recursos para resgatá-los. Mas aqueles que não querem, mesmo que falem, mesmo que peçam, né? Mas se eles não tiverem se modificado interiormente, eles não conseguem levar. Então é muito interessante isso, porque o espírito só vai ser resgatado do umbral se ele mostrar que ele se modificou. O desejo dele íntimo é de buscar uma condição melhor. Se ele estiver carregando ainda aquele sentimento de revolta, de inconformismo, de desespero, né? Ele não vai conseguir ser auxiliado naquele momento. A gente viu lá o André Luiz, esperou 8 anos para ser resgatado. E os espíritos já estavam tentando, né, buscá-lo, mas ele não oferecia condições para isso. Então, para a gente entender que depende de cada um oferecer a condição para receber o auxílio, tá bom? O que mais aqui que a gente poderia falar? Creio que mais ou menos isso. Se vocês quiserem me ajudar aí com alguma contribuição, alguma dúvida, vamos ver aqui. A Daniela, então, dizendo, assassinatos também, né? Como ficam? Ainda sinto aflições e desespero, mesmo tentando amparar, né, e acalmar o ente querido. É difícil, né, Daniela? Veja bem, mesmo, na verdade, assim, não importa o jeito que a gente sofra a ação, né, que leve à morte. O que importa é o estado que nós estamos no momento da morte. Porque se uma pessoa, né, é assassinada, alguém tira a vida, lhe tira a vida, né, não é por causa do tipo de morte que ele vai determinar a condição que ele vai seguir. Vai depender do estado íntimo que estava aquela pessoa no momento que aquilo ocorreu, né? Então sempre a gente precisa pensar assim, é muito importante estarmos mantendo um estado de paz interior, né? Um estado de tranquilidade dentro do possível, de serenidade, de fé em Deus, de desejo do bem. Essa condição íntima é muito importante, porque, como diz, né, nós não sabemos o dia da nossa partida. E será que nós estamos prontos? A gente tem que tentar, André Luiz tem até uma, se não me engano, uma ideia que ele passa, né, se a gente está com as malas prontas, né, tipo assim, a gente tem que pensar que não sabemos o dia da nossa partida. Nós deveríamos tentar manter todos os dias esse estado de paz íntima, porque depende muito do momento atual do desencarne. Basta a gente lembrar lá aquele ladrão, né, na cruz junto com Jesus, o Dimas, né? Ele pede para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus fala o que para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê? Porque Dimas, naquele momento, estava arrependido. Ele desejava uma vida melhor, mesmo depois da morte, ele já queria adentrar o mundo espiritual numa condição melhor. Então Jesus sentiu aquela transformação verdadeira de Dimas e promete a ele uma região melhor do mundo espiritual. Então não tem problema que nós erramos a vida inteira. Se nós, no momento do desencarne, estivermos com o coração pacificado, em paz, desejando o bem, desejando ser melhor, nós vamos seguir para uma região melhor, mas não podemos nos esquecer, né, que não isenta das reparações que deveremos fazer, né? Não vai apagar tudo que nós erramos, mas no momento do desencarne podemos desencarnar em melhor condição, tá bom? A Lara Terezinha, boa noite, Lara, também de Ribeirão Preto, né? Bem-vinda, viu? Os bons e maus espíritos estão em vários locais, ela diz aqui, né? Sim, os bons estão junto de nós, os maus. É isso que é interessante. Os bons e os maus, chamados maus ainda, né?
estão no mundo espiritual separados, cada um na sua, né, vibração, na sua região. Mas aqui conosco eles podem se misturar também, porque ora nós recebemos o auxílio de um bom espírito, ora podemos sofrer uma interferência de um espírito ainda ruim, né? Porque depende da nossa sintonia. Aquele que nós sintonizarmos vai se aproximar de nós, né? A Rosa pedindo oração também. No final vamos fazer uma oração, Rosa. A Juliana dizendo: o filme Nosso Lar mostra muito isso, né? Tanto o resgate de André Luiz do umbral, como as regiões mais obscuras, né? Onde os espíritos se agrupam por vibração. Justamente, bem, é esse filme aí, pessoal. Quem não viu, procure ver. É um filme muito bem, né, feito, que vale bem a pena para mostrar a região aí do mundo espiritual. Legal, Juliana. Valeu. Que bom que foi esclarecedor, então. A Daniela aqui dizendo... está ótimo. Então tá bom, legal. A Zard, bem-vinda. A Daniela dizendo que era o melhor desencarne possível, né? Eu também... justamente, nós todos, né, desejamos, quando assim tiver que acontecer, que a gente possa ter a melhor forma possível de retornar ao mundo espiritual, né? Para que isso aconteça, precisamos viver bem, né? Porque nunca sabemos o momento. Legal, Luiz Otávio, dizendo que foram boas reflexões. Legal, então, muito bom. A Daniela dizendo que a mãe teve um desencarne, né, bem do jeitinho, foi atendida. Legal. A Leila PR, boa noite. Bem-vinda, Leila. Vamos então mais uma questão? Vamos ver aqui. 281, tá? Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Falamos já um pouquinho disso, né? Mas vamos reforçar a ideia aí. Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Legal, né? A resposta deles. Então, esses espíritos ainda inferiores, né, na condição evolutiva, eles sentem despeito, porque eles veem os espíritos bons, né? Eles reconhecem que os espíritos bons, que eles podem perceber, nem sempre percebem todos, mas aquela condição que eles percebem, eles veem que eles estão numa condição tranquila, numa condição de paz, eles sentem isso. Então o que acontece? Eles acabam sentindo uma certa inveja, né? Eles queriam estar naquela condição boa, mas eles não estão porque eles não fizeram por merecer, simplesmente isso, né? Então o que acontece? Como eles não estão bem e eles veem outro que estão bem, eles vão querer atrapalhar todos que eles puderem para que não fiquem bem. Eles querem que o máximo possível das pessoas fiquem em condições ruins como eles estão. Simplesmente isso. Eles querem atrapalhar muitas vezes para não deixar a pessoa evoluir. Então é isso muitas vezes que acontece até aqui entre nós na Terra, né? Muitos espíritos vêm nos perturbar, não tem ligação conosco de passado. Não quer dizer que é uma obsessão de vingança. Não, nem sempre. Muitas vezes eles vêm perturbar. Vocês já perceberam, né, antes da pandemia, quando a gente marcava um dia de reunião na casa espírita? No dia da reunião, muitas vezes acontece aquele monte de problema, né? Uma dor de cabeça, chega uma visita, o carro não funciona, acontece um problema qualquer. A gente vai vendo que muitas vezes são tentativas desses espíritos ainda, né, mais atrasados, que querem perturbar, que querem nos atrapalhar, porque eles percebem que nós já estamos buscando um caminho melhor. A hora que eles percebem que a gente está tentando fazer algo de bom, tentando se melhorar, tentando evoluir, eles não querem. Então eles vão tentar nos atrapalhar. É nessas horas que nós precisamos manter a firmeza, né? Manter a vigilância, para não permitir que isso aconteça. Por isso que muitas vezes a pessoa começa uma reunião, um estudo, daí um pouco ela para, porque ela não teve a força para enfrentar as dificuldades que surgem.
A pessoa fala, desisti, acabou não dando certo, era muito problema, né? Um dia chove, outro dia outra coisa. Então, se a gente não tiver uma firmeza, pensar assim, não, eu vou fazer isso, porque isso é bom para mim. Então, se a gente tiver a firmeza, nós vamos conseguir. Só que eles vão tentar nos atrapalhar. É bom a gente estar ciente disso, né? Eles não querem que outros consigam, né, ficar bem, porque eles não conseguiram. Então, a nossa importância, né, da nossa vigilância aí. Tudo bem nessa questão, meus amigos? O Marcos Noronha, bem-vindo, Marcos. Nosso amigo também, lá de Espírito Santo do Pinhal, né? Hoje eu acertei. A Daniela Pimenta, vamos melhorando, né? A cada dia. Isso aí, Daniela, com firmeza, com fé, acreditando que é possível melhorar, né? O Saulo Pito, amigo de Pitangueiras, aqui próximo, bem-vindo, viu, Saulo? A Ju Santos dizendo, né? Os desencarnados, coletivamente, pelo Covid, vão passar pelo umbral, né? Então, Ju, conforme a gente disse um pouco antes, né? Cada um é cada um, entendeu? Mesmo que estão desencarnando todos juntos pelo mesmo problema, né? Pelo mesmo vírus, não quer dizer que vão se agrupar, né? Cada um está numa condição íntima. Aquele momento do desencarne pegou aquela pessoa em que estado de alma? Em que condição íntima estava aquela pessoa na hora que ela iria fazer a sua passagem para o mundo espiritual? Isso que a gente precisa analisar. Vamos dar um exemplo bem claro. Um avião cai e morrem muitas pessoas no mesmo momento ali naquele acidente aéreo. Não vão seguir todos na mesma condição. Alguns poderão estar despertos rapidamente pela sua evolução, outros não vão se reconhecer desencarnados, outros serão atraídos para a região de umbral. Então, assim, a condição varia muito, porque depende da condição de cada um, né? Mesmo que desencarnaram juntos, não quer dizer que terão a mesma, mas com a Covid a gente pode reforçar aqui, né, que os espíritos amigos estão trabalhando, assim, a gente já ouviu muitas mensagens, leu muito, né? Que os amigos espirituais estão trabalhando bastante para oferecer todo o auxílio, porque é um momento delicado da humanidade, né? Então, esses espíritos que estão desencarnando estão recebendo um tratamento assim especial, carinhoso, para que eles se ambientem o mais rápido possível. Só que os espíritos não podem forçar uma situação, mas eles vão oferecer o melhor a todos que estão desencarnando, principalmente nessa condição, né? Que bom, Daniela, que está gostando do estudo, então tá muito legal. Pessoal, tudo bem aí? Vamos mais uma? Vamos aqui então mais uma questão. A Rosa Luzia também dizendo aqui, excelente explicação. Que bom, que dá para a gente aprender bastante. Fico feliz. Estou sendo claro então, né? Um pouquinho que da minha forma simples de explicar, mas se está dando para compreender, tá bom. A Eliana, nossa amiga também, dizendo, por favor, e quando a pessoa vai para a UTI, né, e é entubada, é uma preparação para o desencarne? Então, Eliana, pode ser, né? Pode ser uma preparação para que não seja uma morte muito brusca, né? Passe um tempo, tem alguns que demoram um tempo até desencarnar, mas a gente nunca pode falar, né, como uma forma de regra geral, né, de uma forma generalizada, mas que o que a gente tem que ter certeza é que no momento do desencarne, quanto mais nós merecermos, mais teremos uma equipe espiritual à nossa volta, preparando, ajudando de todas as formas para que a gente possa desencarnar da melhor forma. Eu até aconselho quem quiser ler nessa questão de desencarnes, tem um livro, que eu gosto muito de André Luiz, eu falo muito dele, né? Tem um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz fala sobre o desencarne de 5 pessoas que desencarnam num período mais ou menos próximo, né?
Então lá tinha espírita, católico, evangélico, né? E esses 5 que viveram razoavelmente bem, né? Eles vão receber o auxílio da espiritualidade, serem preparados para a desencarnação. É bem interessante esse livro para a gente ter uma ideia de como a desencarnação é preparada, é cuidada pela espiritualidade, né? Então, Eliana, assim, pode ser, né, uma preparação, pode ser uma necessidade apenas aqui da condição orgânica da pessoa mesmo, porque às vezes logo em seguida desencarna também. Nunca dá para a gente estabelecer uma regra muito geral aí, né? Mas vamos ter em mente essa ideia. A equipe espiritual está fazendo sempre o melhor para que desencarnemos da melhor forma possível, tá? Legal, Maria Helena também dizendo que está gostando do estudo. Bom, fico feliz, Maria Helena. Nossa amiga muito querida. A Juliana dizendo aqui, comentei esses dias que isso estava acontecendo comigo, né? Uma angústia, desânimo, até para ler o Evangelho, que a gente comentou lá atrás, né? Aquela questão, né? Parece que algo quer me impedir até de ler, mas é nessas horas que aumento minhas preces, minha fé e peço até por esse Espírito, que ele siga na luz. Muito bom, Juliana, é isso mesmo, viu? Então a Juliana dando um exemplo aqui daqueles momentos que a gente sente que algum irmão infeliz está tentando nos atrapalhar. E ela diz uma coisa muito bonita aqui, né? Que ela não só procura se melhorar, mas como ela também se preocupa com esse irmão infeliz para que ele encontre uma condição melhor e ora por ele. Muito legal, e é isso aí mesmo. Esse exemplo a gente percebe muito, né? A Ju Santos dizendo, um dia antes do meu filho desencarnou, né? Meu filho mais novo sonhou com ele, deu um abraço e saiu. Então, tá vendo? Às vezes, né, Ju, pode acontecer até uma certa preparação, né? Os espíritos já estão ali por perto, já sabem que vai acontecer a desencarnação, já estão preparando a família, né? Então, isso que você conta aí é uma dessas realidades que acontecem, né? Que a gente percebe a mão da espiritualidade amiga em nosso favor, né, nos ajudando. Lê esse livro que eu falei, sabe, para você tranquilizar como que a equipe espiritual nos ajuda muito na hora da desencarnação. Pessoal, eu vou ler mais uma questão, tá bom? Que eu acho que dá um tempinho ainda. A número 282, tá? Como se comunicam entre si os espíritos? Resposta: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Interessante essa colocação, né? Porque nós já ouvimos muito falar que os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? É isso que eles estão dizendo. A linguagem dos espíritos, em regra, né, é o pensamento. Mas é lógico que a gente vai percebendo pela obra de André Luiz e de outros que depende da condição evolutiva, né? Quanto mais o espírito é evoluído, mais fácil para eles comunicar pelo pensamento. Aqueles que ainda estão numa condição mais, né, um pouco mais atrasados espiritualmente, não consegue ainda, né, manter comunicação pelo pensamento. Nós vemos muito isso na obra de André Luiz, quando ele diz assim, eu ia fazer uma pergunta para o mentor e ele captou meu pensamento e já respondeu antes que eu perguntasse. Então ali fica claro que André Luiz usava da palavra, mas o mentor estava lendo o pensamento dele, né? Então, nas colônias mais próximas da Terra, como é nosso lar, que não é uma colônia tão elevada assim, né, espiritualmente, uma colônia assim mais próxima da nossa realidade. Então, ali tem muitos que precisam, né, da palavra, não conseguem manter comunicação exclusiva pelo pensamento, né? Mas a tendência, os espíritos estão respondendo aqui,
a tendência, né? Qual é a regra, na hora que a gente tiver uma condição melhor, o que se espera, né, dos espíritos é comunicar pelo pensamento. Eles dizem aqui, né, eles se veem e se compreendem. Olha que interessante, basta se ver, aquela coisa rápida de troca de pensamentos, já que se compreende, é uma coisa fantástica, né? Então, eles falam aqui, né? O fluido cósmico universal é o veículo da transmissão do pensamento. Olha que interessante isso. Vamos recordar, né? O que é o fluido cósmico universal? É a matéria primeira, né? Quando Deus criou a matéria, ele criou esse fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, que é um fluido, como o nome diz, ou é uma energia, né? Nós não sabemos definir exatamente como é, mas é a partir desse fluido é que todas as outras formas de matéria vão se originar, vão partir desse fluido. Então a nossa matéria pesada, tudo aquilo que nós temos aqui no mundo material, toda a nossa matéria provém desse fluido cósmico. O fluido cósmico ele vai dando origem a outras formas de matéria, em outras condições, né, de densidade, de diferenças aí. Então nós vamos percebendo que o fluido cósmico está em todo o universo. Ele seria a parte material, vamos dizer, onde se cria a matéria, onde se cria os planetas, entendeu? Todo o sistema planetário provém do fluido cósmico universal. Então, como ele está em todo o universo, ele é o veículo do pensamento. Olha que interessante. A criação divina é belíssima, né? Porque o pensamento, por isso que um espírito, eles dizem aqui, se comunica de um mundo ao outro. Um espírito muito elevado, ele pode comunicar-se com um que está em outro planeta, porque o pensamento dele navega pelo fluido cósmico, que é o veículo do pensamento. Eles dizem aqui, assim como o ar é veículo do som. A gente não percebe? Vocês já ouviram quando tem uma banda tocando, um conjunto, né, tocando em um lugar distante, e você, morando longe do lugar daquele baile, por exemplo, você ouve o som na sua casa? Por quê? Porque o ar, né, quando venta muito, o ar traz aquele som, né? Então o ar é o veículo do som. Assim como o fluido cósmico é veículo do pensamento. Desculpa aí, pessoal, começou um barulho dos cachorrinhos que estava quietinho até agora. Tem hora que não tem jeito, apesar de fazer o possível aqui, tem hora que eles se manifestam, né? Tudo bem essa questão aí, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Deixa eu ver, se não tiver, não sei se nós vamos ver mais uma, se dá tempo, vamos ver aqui qual que seria. Eu vou arriscar ler mais uma então, tá bom? Legal, Divino. Olha lá o pessoal, cachorrinho, né, Luiz Otávio? Os bichinhos ficam quietinhos, mas tem hora que passa cachorro lá fora e não tem jeito, né? Bom, vou arriscar ler mais uma então, vamos ver se vai dar tempo. Na questão 283, diz assim, podem os espíritos reciprocamente... Não, essa aqui já... Ah, não, é essa mesmo, né? Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros? A Isabela, deixa os bichinhos latir. Tem que deixar, né, isso? Então, está perguntando se podem os espíritos dissimular os pensamentos, né? Olha que interessante isso, porque isso nós vemos muito essa realidade aqui entre nós, né? E eles respondem, não. Para os espíritos tudo é patente, tudo é claro, né? Sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então a gente percebe muito que aqui entre nós acontece isso.
Às vezes a pessoa, nós, qualquer um de nós estamos sujeitos a fazer isso, né? Às vezes, num momento até sem pensar, às vezes você pensa uma coisa e fala outra. Nem sempre a tua fala está coerente com aquilo que você pensou. Às vezes você não quer até desagradar a pessoa, né? Você dissimula ali, você pensa uma coisa e fala outra. Mas no mundo espiritual, isso não vai acontecer, porque lá os espíritos conseguem perceber o nosso pensamento, né? Lá o que a gente pensa está visível para os espíritos, né? Está muito claro, eles percebem isso, né? Então, a gente precisa começar a disciplinar os pensamentos, já ir treinando desde aqui, né? Para quando chegarmos à pátria espiritual, a gente não sofra muitas decepções aí, de chateações, né? De vergonha, de perceber que os espíritos estão lendo nossos pensamentos. Então isso é bom a gente saber até, para que a gente vá disciplinando, né? Pensando, analisando, por que eu estou pensando isso agora? Vamos modificar esse pensamento, né? Não é bom ficar carregando um pensamento ruim, fazendo um julgamento da outra pessoa às vezes, né? Então é muito importante que a gente vá se preparando, porque no mundo espiritual fica muito claro. Aquilo que a gente pensou, eles conseguem perceber, né? E eles dizem aqui também que certos espíritos podem tornar-se invisíveis a outros, né? Se julgarem útil fazê-lo. Essa questão a gente percebe que os espíritos superiores, assim, mais elevados, né? Eles não são percebidos pelos inferiores. Não é nem que eles querem se ocultar, eles, nem, por via de regra, eles não são percebidos, né? Os espíritos inferiores não enxergam, às vezes eles estão do lado. Vamos dar um exemplo bem grosseiro aqui, como nós, aqui eu estou aqui na minha casa. Se tiver um amigo espiritual aqui me ajudando nessa hora, que é bem provável que tenha, espero em Deus, né, que sabemos que eles nos ajudam sempre, eu não consigo vê-lo. Por quê? Eu não estou na mesma condição, né, evolutiva dele, vibratória dele, não estou. Apesar que, lógico, tem uma dificuldade da matéria, mas eu estou dando um exemplo grosseiro. Então, os inferiores não conseguem perceber os espíritos que estão numa condição mais elevada, né? Então, mas os elevados percebem todos. A gente vê muito isso também, né? André Luiz, nas narrativas dele, eles chegam em determinados locais, os espíritos não estão percebendo ele e o mentor que está ali junto dele, né? E os espíritos passam por eles, nem percebem, porque não conseguem, não estão sintonizados, não estão na mesma condição vibratória, né? Então, essa questão está dizendo isso, né? No mundo espiritual, a gente não consegue dissimular os pensamentos, né? Vamos preparando desde já para trabalhar o que a gente pensa, para não ter, né, decepções, chateações lá no mundo espiritual. Tudo bem aí, né? Olha lá, o Luiz Otávio falando do fluido cósmico, né? É muito interessante, né? Falar sobre o fluido cósmico, né? Legal, Luiz Otávio. O que mais aqui? Não tem como camuflar os pensamentos, né? Diferentemente da nossa realidade. É isso aí, né? Sobre essa questão de simular. Não tem jeito da gente ocultar, né? Vai ficar perceptível. Legal, Divina. Deixa os bichinhos, né? Pessoal, tudo bem? Então, vamos preparar para fazer a nossa prece final, por causa do horário, né? Já até avançou um pouquinho mais. Se alguém quiser pegar a sua água, esperar que algum amigo espiritual possa fluidificar, né? E assim a gente vai se preparando então para o nosso encerramento. A Arlete dizendo, né, que está no hospital, está com paraplegia, né, mas com fé, vai voltar a andar, justamente isso mesmo, viu, Arlete? Muita fé, Deus te abençoe aí, nós vamos orar agora, vamos acreditar que os bons amigos possam visitar você aí, tantos outros que precisam, né, em qualquer local onde estejam necessitando. Obrigado pela tua presença, obrigado aí, viu, Arlete, pelo incentivo. Pessoal, então vamos
nesse momento, buscar tranquilizar a nossa mente, buscar elevar o pensamento com aquela confiança em Deus, tendo a certeza dentro de nós de que nosso Pai, que é infinitamente sábio, justo, misericordioso, cuida de todos nós com o mesmo amor. Vamos carregar dentro do nosso coração a fé, a confiança de que Deus não desampara seus filhos. Vamos aprender de uma vez por todas, meus amigos, com essa bendita doutrina espírita, que essas dores, essas tribulações, essas dificuldades que nós enfrentamos no hoje são consequências das nossas atitudes infelizes, são consequências da nossa falta de coerência com as atitudes de acordo com a lei divina. Todos nós, sem exceção, estamos todos no mesmo planeta de dor ainda, de provas e de expiações. Porque aqui é uma escola bendita, é um hospital da alma, porque nós ainda não conseguimos amar verdadeiramente os nossos irmãos, porque nós não conseguimos ainda viver os ensinos do Cristo na nossa vida, mas nós vamos conseguir, nós estamos aprendendo, meus amigos. Vamos acreditar que a nossa tendência é viver cada vez melhor. A nossa vida hoje pode estar dura, difícil, cheio de provas e expiações. Mas se nós vivermos bem hoje, com resignação, com fé, tentando se melhorar, não prejudicando ninguém, viveremos melhor na próxima, com certeza. A tendência é que nós vamos reencarnar cada vez melhor, até que a gente consiga viver em paz, se liberte do ciclo das reencarnações dolorosas e passemos a reencarnar em missões pequenas que sejam, mas trabalhando em favor da coletividade. Quando a gente conseguir compreender que o amor é o alimento das almas. O amor é a lei divina do universo. Mas nós estamos aprendendo. Então não vamos desesperar, vamos manter a fé, vamos manter a esperança, vamos confiar que Deus nos oferece oportunidades de reparação, de crescimento. A nossa dor do hoje é uma oportunidade bendita de reconstruirmos aquilo que não foi bem feito no passado. Vamos pedir forças a Deus e vamos enfrentar da melhor forma possível. Mas vamos nessa hora, meus amigos, orar por todos esses irmãos que estão atravessando provas mais duras, como a nossa amiga que pediu, vários amigos aqui solicitaram orações. Vamos pedir a Deus que nesse momento os espíritos amigos, os espíritos bondosos, médicos do espaço, estejam por toda parte socorrendo todos aqueles que estão atravessando momentos mais dolorosos, que se encontram internados por causa da Covid. Visitem os lares dos familiares que estão chorando a separação daqueles que partiram. Possam acalmar o coração daqueles que já estão na pátria espiritual para que se mantenham serenos e não sofram tanto ao verem o desespero daqueles que ficaram. Piedade, Pai, por toda essa humanidade ainda tão sofredora que somos. Porque não compreendemos ainda, Pai, as Tuas leis,
tão sábias, tão perfeitas. Dai-nos, Senhor, a sabedoria para que nós possamos de uma vez compreendermos que tudo o que fazes é para o nosso bem, tudo o que permites é para o nosso crescimento espiritual. Acalma, Pai, o nosso coração. Nos ajuda a crescermos com a situação dolorosa do hoje. Que possamos sentir, Senhor, a Tua paz, a Tua luz, o Teu amor em nosso coração. E assim nos fortalecermos para tudo que possa vir pela frente. Mas com fé, com esperança, nós vamos conseguir. Muito obrigado, Deus nosso Pai, por mais um dia de vida aqui na Terra, por essa experiência dura e difícil que nos oferece a oportunidade de crescermos espiritualmente. Esteja conosco, Pai, sempre. Perdoa, Senhor, a nossa fraqueza. Perdoa, Pai, a nossa ignorância. Perdoe, Pai, a nossa rebeldia muitas vezes. Nos envolva sempre no Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Em Teu nome vamos encerrando, pedindo que todos os lares possam receber a visita desses mensageiros do bem, deixando os fluidos benéficos nas águas por todos aqueles que aguardam nesse momento. Muito obrigado, Senhor. E em Teu nome encerramos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado, viu, por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de sentir a presença de vocês, a presença amiga, carinhosa, fraterna, que nos fortalece, que é algo assim muito bom, é um alimento para a alma, né? Apesar de todos os problemas, todas as dores, todas as dificuldades que enfrentamos, esses momentinhos aqui de reflexão me fortalecem, me ajudam muito, sabe? Então eu agradeço muito a Deus, a vocês, pela companhia, pela oportunidade, porque é muito bom quando refletimos e falamos e pensamos no Evangelho, nos bons exemplos, nas mensagens orientadoras da doutrina espírita, né? Então, desejo de coração que vocês fiquem em paz, que Deus abençoe os seus lares, fortaleça cada um de vocês. Muito obrigado aí pelas mensagens carinhosas que todos deixam, o abraço fraterno a todos, e relembrando aqui aqueles que quiserem e puderem, né? Próximo sábado, então, às 5 horas da tarde, tá? Pela Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto, que nós faremos, então, uma live, uma palestra sobre o perdão, tá bom? Fica o convite a todos aí, um abraço fraterno, até sábado, então, ou até a próxima quinta, para aqueles que não puderem. Um abraço, muita paz, Deus abençoe a todos vocês, meus amigos.